Sim. Porque eu preciso interagir com as coisas nas quais eu estou aprendendo. Por exemplo, se for uma máquina, eu preciso às vezes de uma energia física para, vamos supor que for um carro que eu estou aprendendo a dirigir. Eu preciso ter uma energia física suficiente para eu poder estar dirigindo, uma emocional suficiente para eu saber que quando eu entrei no carro, que eu sentei ali, eu estou respirando a fundo, eu não posso ficar lembrando de uma conta, ou de uma pessoa que me deu uma bronca agora há pouco, ou alguma coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que estar focado ali. Então, emocionalmente, mentalmente, Sim. eu tenho que estar focado. Então, eu tenho que reservar a energia para aqueles momentos. Entre o momento de você entrar na aprendizagem e a aprendizagem entrar em você, você precisa conciliar essas duas partes, que seriam as energias físicas, mental e emocional. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana, porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas, porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Eu sou Ailton Souza e esta Conversa no Quintal é sobre se conhecer, sobre desenvolver o seu lado pessoal e profissional. É sobre distinguir cada uma das incríveis conexões com as pessoas ao nosso redor. Eu tenho aqui do meu lado a Vaninha, que sempre nos auxilia nesse bate-papo, nessa Conversa no Quintal. Tudo bom, Vaninha? Tudo bem, Ailton. E hoje o nosso bate-papo, né, a nossa Conversa no Quintal vai ser sobre como aprender pode te ajudar no desenvolvimento pessoal e profissional. É importante o tema, porque aprender está no nosso cerne, né? Pelo Sim. menos deveria estar, né, Vaninha? Sim. E você tem um podcast sobre o assunto, né? E hoje a gente vai estar descendo Sim. nele para você estar explicando para a gente sobre esse como aprender como aprender. Que Aprender é o tema. como aprender, né? Isso. E para a gente começar, eu queria que você respondesse para a gente qual que é a importância do aprender. Bom, no mundo de hoje é muito importante que todo mundo aprenda. Sempre foi muito importante a gente aprender as coisas, né, Vaninha? Sim. Só que hoje nós temos muito mais condições de escolha, muito mais condições, acesso à informação. Então, todo dia estão surgindo novas informações. Então, além de você ter acesso a novas escolhas, é importante que você consiga entrar em cada uma delas, aprender o que for importante para você, selecionar o que você vai aprender e realmente aprender. E para aprender, muitas vezes a gente tem que desaprender alguma coisa. Se você aprendeu uma determinada coisa e aquela coisa ficou obsoleta, já tem uma nova maneira de fazer, então é importante que você aprenda essa nova maneira e de repente, quando o tempo passar, vai vir uma nova maneira. Então, a aprendizagem é uma coisa que a gente tem que exercitar mais durante a nossa vida. Então, no passado, bem antigamente, as pessoas iam para a escola e aprendiam durante um período e depois viviam a sua vida quase toda. De vez em quando fazia-se um curso, alguma coisa para poder estar ali amolando as ferramentas e seguir a vida. Hoje já não é mais assim, né, Vaninha? Sim, você tem que estar constantemente aprendendo, praticamente o tempo todo. Então, quanto mais técnica, quanto mais consciência você tem do como aprender, que existem fases, a gente vai estar vendo aqui, que existem fases da aprendizagem, que toda e qualquer aprendizagem sobre qualquer assunto passa por aquelas mesmas fases. Então, por isso que é tão importante você aprender que existem essas fases, estar consciente de que elas existem, para que quando você passar por elas, você sinta mais autonomia sobre cada uma delas e saiba quais que você não pode parar, o que está acontecendo na aprendizagem em si como um todo. Então essa consciência vem nesse bate-papo de que essas fases existem. No desenvolvimento pessoal das pessoas, também é assim, Vaninha. Sim. Quanto mais você conseguir juntar
de conhecimento para se desenvolver, tanto quanto mais a aprendizagem você vai ter que ter para poder, digamos, sustentar esse conhecimento. Porque quanto mais conhecimento o ser humano tem, mais ele acaba puxando, né? Sim. Mais ele acaba puxando para si. Então, quando ele sabe essas fases da aprendizagem, fica tudo muito mais fácil. Você falando esse aprender aqui me deu, de repente pode até encaixar no que a gente está vivendo hoje, né? Sim. Hoje na educação. A gente está tendo que, no meu caso, sou professor, a gente tem que reaprender, porque a gente não estava acostumado a lidar com a parte tecnológica, né? Era só papel, a gente quadro, vê muitas giz. pessoas que ficaram presas num passado não tecnológico, né? Sim. Elas ficaram ali, elas estavam ali presas entre o giz, alguma coisa por ali, e Quadro, papel. sabia ali que existia um mundo tecnológico, mas não era tão importante para elas. Elas achavam que ia acabar as suas carreiras. Sim. Às vezes algumas faltam aí 10, 12, 15 anos para se aposentar. Eu vi vários comentários sobre isso. E a pessoa segurava ali, não, eu vou tocando assim e tal. Só que aí quando aconteceu essa história do Covid e as pessoas as professoras tiveram que dar aula atrás de um computador, mudou tudo. Tudo. Inclusive eu vi pessoas, auxiliei pessoas e tive acesso a conversar com algumas pessoas que desistiram do magistério porque não conseguiram se adaptar ao computador. Nessa fase aí do ano passado para cá, elas simplesmente tiveram que cancelar as aulas e falou para o aluno, olha, eu não dou conta disso e tenho que parar. Inclusive no nível de faculdade, para você ter ideia, professoras de faculdade. E a gente tem dó, porque aquela pessoa ficou segurando Sim. tanto, e quando aconteceu esse problema, é que mostrou uma deficiência. Sim, porque o que acontece? Os professores mais velhos, a gente não nasceu nessa era tecnológica. Né? E tudo é mais difícil, né? Aí para você aprender agora é mais bem complicado. mais difícil, porque é muita coisa de uma vez só. Sim. E você já precisa. Sim. Então existem duas maneiras, assim, antes de entrar no assunto propriamente dito, Vaninho, só como comentário introdutório, sim, existem duas maneiras de aprendizagem. Aquela que você aprende porque você deseja, sim, e aquela que você aprende por necessidade. Nesse caso, muitas pessoas já tinham evoluído por desejo, mas a maioria ficou ali presa na necessidade. Agora surgiu essa grande necessidade e quem tem bagagem e conseguiu se desvencilhar dos problemas foi. Sim. Mas nesse caminho ficaram vários pelo caminho. Verdade. Entendeu? Então vamos lá. Né? Você falou da importância do aprender, né? Sim. E eu vejo aqui que você colocou uma frase aqui que fala assim: quando um pássaro aprende a voar, ele sabe mais sobre a coragem do que sobre o voo. Comente sobre essa frase para a gente, por favor. Então eu gosto muito dessa frase e coloquei ela aqui no início justamente para mostrar para a pessoa que quando você vai aprender alguma coisa, você tem que ter coragem. E eu remeti nessa frase justamente aquele momento em que um passarinho começa a alçar voo. Porque vamos imaginar, sim, um passarinho nasceu, geralmente ele vai nascer peladinho ali, sem pena nenhuma, e aí ele vai desenvolver-se enquanto pequeno passarinho, vai se desenvolver e vai criar uma pelugem, e vai, depois que eles estiverem com suas penas todas em ordem, que for suficientemente para ele poder voar, vai chegar um momento em que ele vai sair de um passarinho que nunca voou para um passarinho que voou. E naquele instante ele não sabe nada sobre o voo, mas ele tem que ter a coragem para se atirar no ar e bater as asas. Ele não sabe se ele deve bater as asas assim, ou se mais rápido, ou se mais lento. Então como funciona essa aprendizagem? É muito importante a gente descer nesse momento, sim, justamente para mostrar que isso é da própria natureza. Um momento em que você não sabe para o momento em que você sabe. Se você não sabe o que você vai aprender ainda, se é bater asas rápido, ou bater asas lento, ou de uma certa forma, num certo ângulo, mas você tem que se munir, estar com a coragem para poder se jogar naquela situação e seja o que Deus quiser, tentar aprender da melhor forma. Então é importante que o passarinho esteja completo de coragem. Então eu coloquei essa frase aí mais para dar essa alusão a todas as vezes que eu vou aprender alguma coisa, eu não sei nada sobre o que eu vou aprender, mas o que eu sei é que o que você mandar para mim, eu vou ter coragem para processar aquilo
e trabalhar naquilo sem me desesperar porque eu não sei. Eu tendo essa coragem, eu já tenho o primeiro grande passo dado para aprender, mesmo que eu não saiba nada ainda. Sim. Esse Coragem aqui, ela vai falar tudo, vai não vai falar aprender. tudo. Vai ser o grande diferencial da coragem de fazer, né? Sim. Aqui você fala da visão sistêmica e da visão pontual. Como assim? Quando você vai aprender alguma coisa, também antes de dar o primeiro passo, todas essas coisas que eu estou explicando, Vaninha, é antes da aprendizagem. Sim. A aprendizagem da coisa começa antes da aprendizagem, antes do primeiro passo. Então, antes do primeiro passo, é importante você ter na sua cabeça um conceito de que existem duas visões principais: a visão sistêmica e a visão pontual. A visão sistêmica é aquela visão que você vê o sistema inteiro. Mesmo que você não saiba o que você vai aprender, você vai estar na sua cabeça olhando, tentando entender o sistema como um todo. E também pontualmente. Eu vou dar exemplos para ficar mais fácil a contextualização. Na visão sistêmica, é como se, vamos supor que você for prefeito de uma cidade e deu uma enchente e você foi solicitado a auxiliar ali, porque você como prefeito tem que tomar providências sobre aquilo. Sim. Só que você não sabe qual é a situação real. Então, para você ter uma visão sistêmica, você pega o seu helicóptero e sobrevoa toda a área alagada para ter uma noção. Olha, aquela região lá está mais alagada, olha, aquela ali foi mais tranquilo, aquela parte alta ali não sofreu tanto. Então você conseguiu ter uma visão do sistema, do estrago que foi feito nesse alagamento hipotético aqui que a gente está apresentando. Essa é a visão sistêmica, ou seja, você vê o sistema inteiro, Sim. mesmo que você não saiba os detalhes dele. Você teve um escopo, uma visão grande do todo. Só que aí, num determinado momento, você viu ali um campo de futebol e você viu que dava para descer ali. E você viu que em volta desse campo tinha um alagamento também. Mas no campo em si não, porque ele estava mais elevado e tal. Então você pediu para que o helicóptero descesse ali. E no helicóptero descer ali, você desceu do helicóptero, foi lá e viu algumas pessoas que estavam ali desabrigadas e reclamando porque choveu muito. Nossa, que aconteceu um desbarrancamento. Aí você foi lá na lama do rio que correu, foi lá, pegou um pouquinho de lama na mão, olhou e viu e entendeu a situação, só que agora de um ponto de vista pontual. Naquele ponto, você já entendeu a situação ali. Sim. Então, você primeiro teve a visão sistêmica e agora a visão pontual. Quando você vai aprender alguma coisa, para ter um desenvolvimento pessoal suficientemente bom, você tem que ter uma noção do que você vai aprender no todo, essa é a visão sistêmica, e uma noção de detalhes também. Então, dentro da aprendizagem, vão ter vários e vários momentos que você vai descer dentro dos detalhes e olhar de perto ali, como se o helicóptero estivesse descendo ali Sim. naquele campo, olhando de perto a situação. Então, vamos supor que você vai aprender informática agora. Como que você usa isso? Bom, a primeira coisa é você ter uma visão sistêmica de que tem um computador, de que existem periféricos, peças que são de entrada, outras são de saída. Por exemplo, um mouse, você passa as coisas para dentro do computador, então ele é um periférico de entrada. Uma tela de computador já é um periférico de saída. Sim. É uma peça que vai sair dela para você a informação, mas nunca que vai entrar pelo monitor. Sim. Hoje até tem aquele monitor touch, né? Mas ninguém usa na prática. Eu mesmo tenho e acabo não usando. Então, o monitor é considerado um periférico de saída. Então, dentro de um conjunto de informática, você tem uma visão. Uma impressora, geralmente, é um periférico de saída, porque sai do computador para ela. Um scanner, para você colocar as coisas dentro do computador. Então, é um periférico de entrada. Então, quando você está tendo essa visão do todo, essa é a visão sistêmica. Agora, a visão pontual é quando você pega o teclado, o mouse, cada um deles entende como ele funciona, como que você tem que fazer para digitar, como que você tem que fazer para regular alguma coisa, uma tinta numa impressora. Então, a cada momento, você está tendo contato pontualmente com aquele todo. Sim. Então, se você vê que você tem facilidades ou dificuldades, nesse momento você vai conseguir guiar mais para saber, ó, nisso eu estou bem, naquilo também eu estou bem, mas nesse item aqui eu não consigo controlar, então eu tenho que me dedicar mais. Então, com essa visão
sistêmica e pontual, você quase sempre consegue cobrir toda a aprendizagem. Por isso que é importante você já ter na sua cabeça essa prévia de que existem essas duas visões, Sim. pontual e sistêmica. Sim. Aqui nesse aprender, né, como aprender, você fala de uma jornada, né? Você começou falando da visão sistêmica e da visão pontual. E aqui você fala do reservar energia. Como assim? Olha bem, todas as vezes que eu vou aprender alguma coisa, eu tenho que ter dois tipos de noções. Uma delas é que é importantíssimo eu reservar energia para poder aprender aquilo. Porque existem vários tipos de energia, mas aqui eu me refiro especificamente à energia física, mental e emocional. Sim. Porque eu preciso interagir com as coisas nas quais eu estou aprendendo. Por exemplo, se for uma máquina, eu preciso às vezes de uma energia física para, vamos supor que for um carro que eu estou aprendendo a dirigir. Eu preciso ter uma energia física suficiente para eu poder estar dirigindo, uma emocional suficiente para eu saber que quando eu entrei no carro, que eu sentei ali, eu estou respirando a fundo, eu não posso ficar lembrando de uma conta, ou de uma pessoa que me deu uma bronca agora há pouco, ou alguma coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que estar focado ali. Então, emocionalmente, mentalmente, Sim. eu tenho que estar focado. Então, eu tenho que reservar a energia para aqueles momentos. Entre o momento de você entrar na aprendizagem e a aprendizagem entrar em você, você precisa conciliar essas duas partes, que seriam as energias físicas, mental e emocional. Para isso, você precisa reservar um tempo e energias para que aquilo realmente tenha um momento de contato suficientemente com você para que entre. Porque, por exemplo, se você quer aprender inglês, por exemplo, ou outra Sim. língua qualquer, mas não tem tempo para sentar para estudar, ou para ouvir o inglês, ou para falar o inglês, mesmo que errado no início, você não reservou um tempo para aquilo, mas como que você vai aprender? Você precisa de algumas horas por dia, minutos ou horas, para poder treinar aquilo e ir adiante. Senão, se você não reservar esse tempo com as energias devidas, simplesmente você não vai aprender. No caso, por exemplo, do inglês, uma energia emocional, você está lá na sua casa estudando um inglês, ou querendo estudar, e tem alguém na televisão assistindo na sala do lado e falando alto, e então você não consegue concentrar. Então, como que você vai fazer? Você tem que estar reservado. E todo mundo, quando vai aprender alguma coisa, é importante criar esse momento. Sim. A gente vê muito, Vaninha, adolescente que está com fone de ouvido e estudando. Sim. Então, meus meninos na dessa boa, que não dá para você prestar atenção totalmente dessa forma. Não dá, Obrigado, simplesmente né? não dá. E uma outra coisa que também faz parte, assim, dessa visão sistêmica e dessa parte aí de reservar um tempo, Vaninha, Sim. é você ver quão profundo você quer descer naquele quesito. Sim. Vou dar outros exemplos para ficar fácil nessa fala, que ela é importante. Sim. Por exemplo, vamos supor, agora há pouco você me pediu um pendrive com Windows para instalar no Sim. seu computador. Isso. Bom, nós moramos em cidades diferentes, né, para quem não sabe, É. e você vai levar esse pendrive e vai instalar. Mas provavelmente é mais fácil você procurar alguém para instalar do que você aprender a instalar. Sim. Por quê? Porque, por exemplo, se você falar que vai aprender você mesma a instalar um computador, ele vai demorar ali várias horas para você fazer e fazer direito. Sim. Então você teria que ter uma espécie de curso, uma grande aprendizagem para poder você mesma instalar. Sim. Então, no caso de você que eu conheço que vai usar isso uma vez ou outra, uma, duas vezes no ano, penso eu que não compensa o investimento seu de tempo de 30, 60, 100 Sim. horas estudando aquilo para poder instalar o seu computador e ficar boa naquilo e usar uma vez ou outra. Sim. Então, esse pensamento, ele está ali na prévia da aprendizagem. Você tem que tá. focar, você tem que entender que o seu momento da aprendizagem, quando você vai reservar o tempo para aprender, Sim. antes disso tudo você tem que se perguntar o porquê. Esse acaba sendo o grande primeiro passo da aprendizagem, assim. Por que você quer aprender aquilo? Por que você vai se dedicar àquilo? Então é importante você ter isso em mente para poder não se perder e realmente começar um monte de coisas e aí acabar não dando conta de aprender nada. Então, Sim. quando a gente fala de aprendizagem aqui, tem tanto a aprendizagem de coisas corriqueiras no dia a dia, quanto aquelas coisas que são corriqueiras e pequenas, mas você vai usar várias vezes
durante o dia ou várias vezes durante a semana ou mês e vai acabar fazendo um grande impacto. Então por isso é que é difícil às vezes uma professora que nunca mexeu lá no Word, por exemplo, todas as vezes que ela vai usar ela tem dificuldade, mas compensa então, como ela é professora e tem ali 15, 20 anos adiante, sim, compensa ela falar, vou parar agora, vou ficar ali 100 horas dedicada a aprender o Word, tendo um período aí de um mês ou dois, para poder ficar tranquila nos próximos 15, 20 anos. Sim. Porque senão ela vai estar sempre dependendo de alguém e aquilo ali não vai sumir do dia para a noite e ela sempre vai estar pendurada. Então, mais importante é ela criar um plano e reservar energias para aprender. Nisso que você falou, eu estou sendo exemplo disso, porque você lembra no início, quando começou essa loucurada toda do Covid, eu não sabia nada, agora eu já sei fazer tanta coisa que eu achava que eu nunca ia aprender. Pois é, mas eu tive que dedicar um tempo para isso. E a gente começa a ver que não é tão complicado assim, né, Vânia? Não é. Não é tão complicado. Assim, é porque a gente não está acostumado a todas essas entradas de informações, sim, o tempo todo. Verdade. Mas a partir do momento em que você vai desenvolvendo-se nas coisas, a coisa própria vai puxando a gente, né? Sim. Eu vejo que aqui você montou meio que um gráfico, né? Sim. Falando que imagine todo o conhecimento no mundo. Sim. Tem como você explicar passo a passo esse gráfico para a gente? Bom, existem fases da aprendizagem. E para eu descer nas fases da aprendizagem, eu primeiro preciso mapear isso na cabeça das pessoas. Então, para mapear para você que está em casa, vamos fazer esse teste aí juntos. Sim. Eu vou pedir para o rapaz da edição colocar as imagens que forem necessárias aí do lado, para você acompanhar. Mas então, Vaninha, vamos imaginar que existe um círculo onde tem todo o conhecimento do mundo, todo tipo de conhecimento do mundo e que você sabe, todo está ali, nesse círculo. Então vamos imaginar um círculo de uma determinada cor, aqui está em rosa, sim, um círculo, e nesse círculo todo o conhecimento do mundo. Não é só o conhecimento que você tem, é o conhecimento que está na cabeça de um médico, o conhecimento que está na cabeça de um outro advogado que você nem conhece, todo o conhecimento de todas as áreas, da área de biologia, de matemática, de inglês, de línguas, tudo. Todo o conhecimento do mundo. Imagina que ia ser muito conhecimento. Está nesse círculo representado. Sim. Desse círculo representado, você abre uma pequena fase e pega a sua fatia. Agora nós vamos descer em cada pessoa. E para cada pessoa existe uma fatia, como se fosse um pedaço de um desenho, um pedaço da pizza ali. Sim. Uma fatia que você vai marcar do conhecimento que você sabe que você sabe. Por exemplo, agora eu estou falando especificamente de cada pessoa, ou seja, cada pessoa dessa vai ter um gráfico para ela. O inicial é todo o conhecimento de todas as pessoas do mundo. Sim. E a segunda fase é esse gráfico que se abriu, onde você vai pegar o seu conhecimento. Por exemplo, fala para mim alguma coisa que você sabe que você sabe. Por exemplo, dirigir. Você sabe dirigir e tem consciência de que você sabe. Sim. Então, se eu te mostrar um carro e falar assim, Vaninha, você sabe levar esse carro daqui em tal cidade ou daqui em outra rua? Você sabe. Você fecha o olho e sabe exatamente o que você tem que fazer. Certo. Então, você tem consciência daquilo que você sabe. Sim. Então você pintou ali no seu gráfico, do todo o conhecimento do mundo, as coisas que você sabe. Isso, dirigir, é uma coisa que você sabe. Você também sabe escrever, você também sabe ler, você também sabe tomar um banho, colocar uma roupa, pentear um cabelo. Todas essas são coisas que você sabe. E tudo isso ocupa um espaço no seu cérebro e você vai marcar no gráfico ali um pequeno espaço representando as coisas que você sabe dentro das coisas todas que existem no mundo. Sim. Então, esse primeiro círculo vai ter uma fatiazinha que são as coisas que você sabe que sabe. Sim. Você está consciente, você entende, você sabe que você sabe. Certo. Joia. Aí vem uma segunda fase. Algumas coisas que você viu que alguém fez, mas você não sabe. Então essa é a fase 2 do gráfico, que são as coisas que você sabe que não sabe. Sim. Por exemplo, pilotar um avião, você sabe? Não. Mas você sabe que tem alguém que sabe. Certo. Você tem consciência de que existe uma pessoa, porque quando você entra no avião e vai viajar, tem alguém
pilotando aquele avião. Então, tem alguém que sabe uma coisa que você não sabe. Com isso, abriu-se uma nova fatiazinha nesse núcleo de conhecimento, que seria a fase que você sabe, que você não sabe. Nesse momento, é como se você dissesse para você mesmo que você é incompetente para fazer aquilo. Sim. Porque na verdade é assim. Se você fosse pilotar um avião hoje, você sabe que tem pessoas que são competentes para pilotar, mas você sabe que você não é competente porque você não fez um curso. Sim. Então você é incompetente no sentido de não saber pilotar um avião. Certo. Então, mas você tem consciência, olha, eu não sei pilotar um avião. Você sabe que não sabe. Certo. Bom, continuando aqui, eu tenho a fase aquela fase assim que você não sabe o quanto você não sabe. Que é aquela fase, Vaninha, que você está no escuro, é como se fosse um ponto cego, que você nem tem ideia do que você não sabe. Porque quando eu falei de pilotar um avião, você tinha uma noção de que você não sabe. Certo. Mas existem coisas, por exemplo, lá na biologia marinha, tem um polvo que, para se defender, ele joga uma tinta preta. Você sabia disso? Não. Então, dentro da biologia tem um monte de coisas que você não sabe. Certo. Então você não sabe nem que você não sabe. Então aquilo ali está totalmente no campo do não saber. Esse é o resto do círculo. A maioria das coisas do mundo eu não sei. A grande maioria. Que existe lá em Fiji, na ilha de Fiji, dentro do mar, isso, aquilo, que funciona assim, assado. Ou nas grandes profundezas do mar, ou no espaço. Quanta coisa eu não sei. A maioria das coisas, na verdade, eu não sei. Verdade. Eu sei um ínfimo muito pequeno de alguma coisinha. Então, das coisas que eu sei, eu desenhei no gráfico. Das coisas que eu sei que eu não sei, eu desenhei uma outra fatia, Sim. que eu não sei que sei. E o resto todo é o gráfico do conhecimento, que na verdade você não tem. É o seu ponto cego. É aquilo que você nem sabe que existe. Então, você, nesse caso, todo esse resto, Vaninha, Sim. se você ver aqui, é o ponto cego. É justamente onde a pessoa não sabe e por não saber, ela não consegue interagir nem conviver com aquilo. É um total ponto cego. Nesse ponto é onde começa a jornada do conhecimento e do autoconhecimento. Onde você assim não sabe o que tem lá, é como se fosse um escuro total e você vai acender uma luz. Por isso que a palavra aclarar, Sim. ela é muito importante. Porque você vai dentro de um escuro total, você não está vendo móveis nenhum. Imagina você dentro de uma casa que você nunca foi. Tudo escuro, um breu, você não está vendo um palmo diante do seu nariz. Então na hora que você acendeu uma luz, você não sabe ainda, mas você já viu mais ou menos, ó, ali tem uma geladeira, ali tem um fogão, ali tem uma cama, você já vê uma silhueta das coisas. Você ainda não interagiu, mas a partir daquele momento, você já começa a interagir com as coisas, mesmo que você não foi pontualmente em cada uma delas, você já começou a interagir. Então esse mapa, ele faz com que você tenha dividido em 4 fases. Eu vou estar falando aqui e vou pedir para colocar aqui para o pessoal de casa o desenho, que ele é importante. Das 4 fases. Quando você começa as coisas, Vaninha, você está na fase do inconscientemente competente. Ou seja, você... Aliás, desculpa, eu falei errado. Você está inconscientemente incompetente, que é de baixo para cima, é uma escadinha. Sim. Você não tem consciência, você nem sabe que você não sabe. Você não sabe nada sobre algum assunto. Quando a gente começa sobre algum assunto, às vezes eu sei um pouquinho sobre ele, mas às vezes eu estou na fase 0. A fase 0 é justamente o inconscientemente incompetente. Então eu costumo chamar a fase de inconscientemente incompetente. Sim. À medida que você soube que aquilo ali existe, mas você ainda não sabe, você mudou de fase. É quando você acendeu a primeira luz, é quando você viu aqueles primeiros móveis, quando você viu que existia dentro do avião uma coisa chamada piloto.
tinha que ter. Então você passou aquilo ali, aquela fase para conscientemente incompetente. Então nós passamos de inconscientemente incompetente para conscientemente incompetente. Então eu me sinto incompetente sobre pilotar o avião, mas nem por isso eu preciso ficar mal. Só sei que eu não sei. Sim. A partir dali eu fui e fiz um curso para pilotar avião. Nesse momento eu entrei dentro do avião com o instrutor e fiquei mais consciente. Por quê? Porque naquele momento que eu sentei a primeira vez com o instrutor, eu sabia que eu não sabia. Mas aí, quando ele me mostrou que tinha que puxar um manche, fazer assim, fazer assado, apertar esse botão, olhar o vento, olhar isso, olhar aquilo, eu me senti pior ainda. Por quê? Porque naquele momento eu comecei a ver quão incompetente eu era, quanto eu não sabia. E a partir daquele momento é que eu comecei a tomar consciência. E aí, quando eu vou adiantando nesse curso, e faço esse curso e aprendo a pilotar o avião, aí sim eu passei para a fase 3. Sim. São 4 principais. A conversa está boa, mas esse vídeo está ficando longo demais. Então, vamos parti-lo em 2. Esta é a parte 1. Já temos na nossa página do Facebook ou no nosso canal do YouTube a parte 2 com esse mesmo tema. Então, localize e assista. E também participe conosco. Mande um e-mail para eu@manualdigente.com que teremos o maior prazer em responder. Te garanto que você vai gostar também desse conteúdo. Te vejo lá na parte 2. Abraço.